Fala galera, bem-vindo a mais uma aula de matemática comigo, Professor Jussielton. Bom, precisamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje veremos expressões numéricas com multiplicações, divisões e também as 4 operações, tá certo? Mas antes, um efeitozinho para vocês. Tonham! Mais uma vez. Tonham! Ficando bom nisso aqui, hein? Os youtubers que lutem. Bom, pessoal, nas expressões numéricas, vocês precisam seguir as ordens, tá certo? Então, para vocês conseguirem resolver as expressões numéricas, vocês devem obedecer essas ordens, que é a mesma que eu já falei para vocês quando a gente estudou adição e subtração nas expressões numéricas, que são conjuntos de números e operações matemáticas que devem ser resolvidas por uma ordem, quando não há parênteses, nem colchetes, nem chaves. Então a ordem é potência ou raiz, certo? A radiciação. Depois vem a multiplicação e a divisão. E finalizando com adição ou subtração. Se houver somente uma dessas duas, vocês devem resolver o que vier primeiro. Lembrando que a ordem é da esquerda para a direita, tá certo? Então vamos lá para os exemplos. Pessoal, aqui as expressões numéricas somente com multiplicações, adição ou subtração. Então nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho 27 mais 6 vezes 3. Então, ó, percebam que a adição e a multiplicação. Então, eu vou ter que resolver primeiro a multiplicação, tá certo? Então, você repete o 27 mais e resolve a multiplicação. 6 vezes 3, 18. Então, somando 27 mais 18, dá 45. Ok? No exemplo 2, temos 6 vezes 7 menos 8 vezes 5. Então aqui, como eu tenho duas multiplicações e uma subtração, eu posso estar resolvendo ao mesmo tempo essas multiplicações. Vai ficar 6 vezes 7, 42, menos 8 vezes 5, 40. Então 42 menos 40 dá 2. No terceiro exemplo, temos 73 menos 9 vezes 8 menos 1. Então aqui também vai ser primeiro resolvido a multiplicação, porque há subtração, a multiplicação e a outra subtração. Então resolvendo primeiro a multiplicação, vamos repetir o 73 menos 9 vezes 8, 72, menos 1. Como agora eu só tenho subtração, resolve o que vier primeiro. Então, 73 menos 72 vai dar 1 e repete o menos 1. Então, o menos 1 vai dar 0. Nesse exemplo 4, temos 15 mais 3 vezes 7 menos 6 vezes 6. Resolvendo primeiro as multiplicações, como eu tenho duas multiplicações, eu vou estar resolvendo ela ao mesmo tempo. Então, repetindo 15 mais, resolve 3 vezes 7, 21, menos 6 vezes 6, 36. Então, já resolvi as multiplicações. Restou adição e restou subtração. Então, resolve aqui o que vier primeiro, no caso, a adição. 15 mais 21 dá 36, menos o 36 que vai dar 0, tá certo? Bom, para vocês praticarem, vou estar colocando algumas atividades depois, tá certo? Temos aqui outros exemplos ainda sem parênteses. No primeiro exemplo, 6 mais 15 vezes 3. Então, perceba que eu tenho adição e multiplicação. Então, resolvendo aqui a multiplicação primeiro, eu vou ter que repetir o 6 mais e resolve a multiplicação. 15 vezes 3 dá 45. 45 mais 6 dá 51.
No exemplo 2, temos 18 dividido para 3 mais 5. Tem divisão e tem adição. Então, resolve primeiro a divisão. Então, 18 dividido para 3 dá 6. Repete mais 5. E agora soma 6 mais 5, que dá 11. Certo? No exemplo 3, 27 menos 36 dividido por 6 mais 5 vezes 2 menos 1. Então, temos aqui subtração, divisão, adição e multiplicação. Então, resolvendo pela ordem, primeiro a divisão ou multiplicação, nessas duas o que vier primeiro. Então, repetindo aqui o 27, menos, resolvendo a divisão, fica 36 dividido para 6 dá 6, mais, resolvendo a multiplicação, 5 vezes 2 dá 10, e repete menos 1. Então, aqui fica 27 menos 6 mais 10 menos 1. Então, você pode estar resolvendo logo de forma direta, certo? 27 menos 6 dá 21, mais 9, né? Que é 10 menos 1. Então, 21 mais 9, que dá 30. Se você conseguir resolver logo direto também aqui, não tem nenhum problema. No quarto exemplo, temos 7 mais 5 vezes 7 menos 24 dividido por 4 mais 2. Então, seguindo a ordem, que é a divisão ou multiplicação, nesses dois o que vier primeiro. Então, no caso, a multiplicação. Então, repete o 7 mais, aí 7 vezes 5 dá 35, menos, resolvendo a divisão agora, 24 dividido para 4 dá 6, e repete o 2, mais 2. Então, aqui também você pode resolver de forma direta, que dá 38. Ou, se quiser ir por partes, 7 mais 35, que vai dar 42, menos 6 mais 2, que dá 38. Certo? Vejamos outros exemplos. Nessa daqui, temos 8 exemplos, onde vai ter as 4 operações também. Lembrando que aqui ainda não há parênteses, nem colchetes, nem chaves. Então, no exemplo 1, 10 mais 12 menos 6 mais 7. No caso aqui, eu só vou ter adição e subtração. Então, o que vier primeiro você resolve. Então, 10 mais 12, 22. Repete menos 6. Repete mais 7. Então, 22 menos 6 vai dar 16. E repete mais 7, somando que dá 23. Tá certo? No exemplo 2, 40 menos 9 vezes 4 mais 23. Então, aqui eu já tenho multiplicação, então eu vou resolver primeiro. 40, repete, menos 9 vezes 4, 36, mais 23. Eliminei já a multiplicação, restou somente subtração e adição. Então, o que vier primeiro? 40 menos 36 dá 4, repete mais 23. E somando dá 27. No outro exemplo, tem 120 mais 2 vezes 14 menos 63. Então, 120 mais, resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 14 é 28. Repete menos 63. Adição e subtração, resolve o que vier primeiro. Então, 120 mais 28 vai dar 148, menos 63, e subtraindo vai dar 85. No próximo exemplo, temos 76 mais 81 dividido para 3, menos 39. Então, aqui a gente tem a divisão, vamos resolver ela primeiro. Repete 76 mais, dividindo 81 por 3 dá 27, e repete menos 39. Adição e subtração, que vier primeiro, somando 76 com 27 vai dar 103, menos 39, que dá 64. Próximo, 13 vezes 3 menos 14 vezes 2. Então,
temos aqui duas multiplicações e podemos resolver ela ao mesmo tempo. 13 vezes 3 dá 39, menos 14 vezes 2, 28. Subtraindo dá 11. Exemplo 6. 123 mais 120 menos 65 mais 39 vezes 3 menos 83. Então percebam, uma multiplicação, ela que vamos resolver primeiro. Tá certo? Temos aqui também, a gente pode fazer resolvendo, depois da multiplicação, a soma. Tá certo? Quando você multiplica 39 por 3 vai dar 117. E já dá para a gente resolver essa soma aqui, ó. 124, na verdade, 123 mais 120, que dá 243. Repete menos 65, mais o 117, que é o resultado dessa multiplicação, e repete menos 83. Aí ficou só mais e menos, então, o que vier primeiro. 243 menos 65 dá 178, mais, e podemos resolver aqui também essa subtração. 117 menos 83, 34. Somando dá 212. O exemplo 7. Temos aqui uma multiplicação, certo? Então, repete 52 mais. Se a gente resolver essa multiplicação, 36 vezes 4 vai dar 144. E repete todo o restante, mais 32 menos 90. Então, aqui resolve o que vier primeiro. Somando 52 mais 144, vai dar 196, mais 32 menos 90. Fazendo a soma de 196 com 32 vai dar 228, repete menos 90, que subtraído dá 138. Temos aqui mais alguns outros exemplos, certo? Onde no item A tem-se 15 menos 2 vezes 4. Então, de novo, primeiro a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Repete o 15 e subtraindo dá 7. No item B, 7 mais 6 dividido para 2 menos 8. Então, fica 7 mais primeira divisão, que dá 3, menos 8. Soma. 7 mais 3 dá 10. Subtrai de 8, dá 2. Nesse exemplo C, 2 mais, resolve a primeira multiplicação, dá 20, 4 vezes 5, menos. Agora resolve a divisão, 28 por 4 dá 7. E agora faz a soma e depois a subtração, que dá 15. Certo? Então percebam que é só vocês praticarem realmente. E no último exemplo aqui, no item D, primeira multiplicação, ó, perceba que tem uma multiplicação e divisão um do lado do outro. Mas resolve o que vier primeiro. 3 vezes 8, 24. Aí repete toda a expressão. Agora sim, resolve a divisão. 24 por 4, 6. Mais tem outra divisão. Pode resolver também que dá 6. Menos 1. Mais e menos resolve o que vier primeiro. 6 mais 6, 12. Subtraindo de 1, 11. Pronto. Esses são os exemplos sem parênteses, colchetes e chaves. Tá certo? Agora as expressões numéricas envolvendo parênteses, colchetes e chaves. A ordem é a mesma que a gente viu lá em adição e subtração. Quando há parênteses, colchetes e chaves, você deve resolver em primeiro lugar as operações que tiverem dentro do parênteses, certo? Dentro dos parênteses. Em segundo lugar, as operações que estiverem dentro dos colchetes. Em terceiro lugar, as operações que restarem dentro das chaves. Então, a ordem é parênteses, colchetes e chaves. Ok? Vamos lá para algum exemplo. Aqui eu já vou ter parênteses e colchete, certo? Somente esses dois. Então, percebo que eu tenho 1, 2, 3 parênteses para ser resolvido. Só que você deve observar as operações que estão dentro dos parênteses. No caso aqui, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma multiplicação e uma adição. Então, resolve primeiro a multiplicação, certo? Então, prevalece a ordem ainda. Então, resolvendo 3 vezes 7 dá 21, mais 9 repete, mais, aqui no segundo parênteses eu tenho uma adição e divisão. Então, primeiro a divisão. Repete o 7, mais 9 dividido para 3 dá 3. Fecha parênteses. E fecha colchete, menos
Aqui eu tenho outro parênteses, vou resolver. 6 mais 2 dá 8 vezes 5. Ok? Agora, vamos resolver o que restou ainda dentro dos parênteses. Então, repete o colchete. 21 mais 9, 30. Então, já resolvi o que estava dentro do parênteses. Então, elimina os parênteses. Mais 7 mais 3, 10. Também elimina o parênteses. Fecha colchete. Menos, resolve essa multiplicação. 8 vezes 5, 40. Então, eu vou resolver agora o que está dentro dos colchetes. Então, 30 mais 10 dá 40. Menos 40, 0. Então, a gente acabou já de resolver as operações das expressões dentro do parênteses e colchetes. Um outro exemplo, que eu peguei aqui de uma questão 10, no item B, que tem 50 menos 3 vezes, aí abre chaves, 7, mais 8 dividido por 4, menos, abre colchete, 4 vezes 5, menos 3 vezes, abre parênteses, 9 menos 5, fecha parênteses, colchetes e chaves. Então, percebo que aqui já vai ter os 3 símbolos. Então, primeiro vamos resolver os parênteses. Então, já sublinhei aqui de vermelho, que a gente vai resolver primeiro, que é o 9 menos 5. E toda a expressão numérica tem que ser repetida, certo? Então, você vai repetir até esse vezes aqui, antes do parênteses. Então, está aqui ele repetido. E vamos resolver. 9 menos 5 dá 4. Como a gente já resolveu dentro do parênteses, elimina o parênteses. Então, repete somente colchete e chave. Agora, a próxima ordem de resolução, depois dos parênteses, são os colchetes. Então, repete toda a expressão numérica até a parte dos colchetes. Certo? No caso aqui, até o menos. Só que dentro do colchete tem multiplicação, que é 4 vezes 5, e 3 vezes 4. Então, vamos resolver primeiro as multiplicações. Então, repetindo toda a expressão até o menos. Aí, abre colchete. 4 vezes 5, 20. Menos 3 vezes 4, 12. Certo? A gente não pode eliminar o colchete porque ainda tem uma operação para fazer, que é a subtração. Então, repetindo toda a expressão numérica e vamos resolver o que está dentro do colchete. Então, repetindo até esse 4 aqui, aliás, até o menos, então 20 menos 12 dá 8. Aí sim, como a gente já resolveu a última operação de dentro do colchete, aí você pode estar eliminando e repete chaves. Então, vamos resolver agora o que tiver dentro das chaves, certo? Então, repete as expressões. Dentro da chave tem um mais, uma divisão e um menos. Então, vamos resolver primeiro a divisão. Então, repetindo toda a expressão, repete o 7 mais. Agora, 8 dividido por 4, vamos resolver logo, que dá 2. E repete menos 8 chaves. Ainda restou uma conta dentro, duas contas dentro das chaves. Então, fica 50 menos 3 vezes. Se você resolver logo direto tudo que está dentro das chaves, 7 mais 2 dá 9, menos 8 dá 1. Como a gente eliminou, aliás, como a gente resolveu tudo que está dentro das chaves, então já pode eliminar as chaves. E restou a continha normal que a gente já tinha feito anteriormente. 50 menos 3 vezes 1. O que prevalece é a multiplicação. Então, repete 50 menos 3 vezes 1 dá 3. Então, 50 menos 3, 47. Certo? Tem mais um exemplo com parênteses e colchetes, não tem chaves. Então, já destaquei aqui para vocês o que a gente vai resolver primeiro, são os parênteses. Só que dentro do parênteses tem um mais e tem um vezes. Então, repete colchete, repete chaves, repete 18 mais, resolvendo 3 vezes 2 dá 6, e repete toda a expressão numérica. Ainda tem uma conta dentro dos parênteses, então vamos resolver e depois eliminar os parênteses. Então, fica 18 mais 6, 24, e repete toda a expressão numérica. Ficou conta somente dentro dos colchetes. Tem divisão, adição e multiplicação. Então, resolvendo primeiro a divisão, 24 dividido para 8 é 3, mais 5 vezes 3, 15. Então, dentro
e repete dividido por 3. Então, dentro dos colchetes, a gente ficou uma adição. Resolvendo, 3 mais 15 dá 18. Já eliminam os colchetes. Dividido por 3 dá 6. Certo? Bom, pessoal, agora é a vez de vocês exercitar as expressões numéricas. Então, vocês vão fazer essas expressões numéricas que eu estou passando aí para vocês. Tem 1, 2, 3, 4, são 5 expressões numéricas, mais atividade no seu livro, página 72, a questão 2 somente. Quando for na nossa próxima aula, vou estar corrigindo todas essas expressões que estou passando aqui para vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado e até a próxima. Tchau!